Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de truques aqui no canal, sim, mais um vídeo, porque a gente tem uma playlist inteira com vários aplicativos, vários truques, tudo que eu sei eu já mostrei aqui pra vocês. Eu vou deixar a playlist aqui pra que você possa conferir, só que hoje eu vou além. Eu vou mostrar como eu faço nos meus stories, como eu deixo ele super fofinho, super arrumadinho, onde eu pego as fotos, onde eu pego inspirações, então tudo isso vai estar aqui nesse vídeo. Então eu tenho certeza que eu já mereço o seu like, porque eu sei que todo mundo vai te perguntar como você fez esses stories, então já vale o seu like aqui nesse vídeo e curtiu? Agora bora conferir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou escrever texto no meu stories é deixar os textos de um jeito diferente, né? Então eu sempre escrevo, geralmente é nesse clássico aqui, ou nesse daqui, ou nesse forte. E aí eu gosto também de escrever sempre em maiúsculas e gosto de fazer sombras. Por exemplo, eu escrevi aqui, o vem ver, e aí ele tá em branco, né? Eu copio tudo, abro outro texto e colo. Eu vou aqui na mesma letra e deixo em rosinha, por exemplo, e coloco em cima para que o branco seja a sombra. Daí você deixa em cima, só que um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, ou pro lado, e enfim. Aí o branco serve como se fosse a sombra do seu texto. Eu gosto muito de fazer isso. Aí, por exemplo, tem algumas letras que não tem a opção de você deixar elas com esse quadrado aqui, digamos. Quadrado? Aqui nessa partezinha que aparece esse fundo colorido. Ou se o fundo colorido não fica tão legal assim, uma coisa que eu gosto de fazer é, aqui no teclado mesmo, clico nesse risquinho aqui, eu não sei como se diz, mas enfim, esse risquinho pequenininho, e vou clicando várias vezes nele até fazer um risco. E aí, deixo ele da cor que eu quiser e coloco aqui, e assim eu consigo escrever em cima tudo que tem. Aí eu deixo o texto em cima dessa linha e parece que o texto está sublinhado, só que, por exemplo, eu posso trocar de letra e aí ser esse sublinhado, que eu gosto muito. E aí eu vou escrevendo nesse estilo com vários tipos de letras diferentes. Vou deixar esse aqui branco, por exemplo, e vou escrever celular maior e deixar celular aqui, escrever de novo e deixar em outra cor para que seja ou o branco a sombra, ou dá para você colocar aqui também o rosa como sombra e colocar o branco por cima e deixar assim. E enfim, isso daí você consegue ir fazendo também no seu jeitinho. Esse é um jeito que eu gosto muito de fazer, porque combina várias letras e combina vários estilos e fica diferente. Parece que você fez no aplicativo, mas você viu, né, que foi tudo aqui pelo próprio Stories. Então eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que fica mais bonitinho. Outra coisa que eu sempre faço é quando eu escrevo nessa letra aqui clássica, e que eu uso essa opção aqui também de deixar sublinhado, eu não gosto desse espaço que fica aqui nas laterais, ou em cima, ou embaixo, enfim, não gosto muito desses espaços. Então eu sempre tento aqui no zoom deixar que fique quadrado, mas nem sempre fica, porque às vezes você dá um pouquinho mais de zoom, daí vai pra cima, vai pra baixo, enfim, nem sempre fica desse jeitinho que eu gosto, todo preenchido. Então o que eu faço é, por exemplo, tá vendo que aqui na parte de cima faltou espaço aqui e aqui? Então eu vou aqui no começo e vou dando espaço até que tudo isso se preencha. E aí, todo o texto fica assim, sabe? Um quadrado perfeitinho. Às vezes, como não dá pra ser assim, como não fica na parte de cima, fica na de baixo, esse espaço. E se você der espaço aqui, ele não vai, tá vendo? Porque, sei lá, não funciona. O que eu faço é dar intro. Então, eu vou aqui em retorno, clico em retorno e ele já vai pra baixo, tá vendo? E aí, agora sim, ele te dá a opção de dar o espaço e que tudo fique quadradinho, bonitinho. Sempre que eu uso essa letra, eu uso assim, porque eu gosto que fique o quadradinho perfeito. E agora você já sabe como fazer quando fica embaixo faltando espaço. É só você dar o intro, clicar nesse retorno, e aí você já consegue dar espaço e deixar tudo quadradinho. Ainda nesse mesmo esquema, uma coisa que eu sempre faço é, por exemplo, vou escrever aqui, oi, tudo bem? Peraí. Aí o que eu gosto de fazer é que pareça que esse texto tá saindo aqui da lateral, sabe? Então, eu dou espaço aqui também, deixo um espaço bem grandão aqui, sem nada escrito, e jogo ele um pouquinho pra fora da tela. Então, vou jogar ele pra cá. E aí, tá vendo que parece que ele tá saindo daqui, que tipo, tá saindo da lateral e sobra esse espaço aqui sem nada escrito. Eu acho que isso fica muito bonitinho, então geralmente eu tento deixar assim também, porque eu acho que fica fofo. E aí você consegue, às vezes, também deixar do outro lado, ó. É só você ir dando espaço do outro lado aqui.
E aí você consegue encaixar aqui desse lado, ó, tá vendo? Que parece que o texto tá saindo assim da lateral, eu acho que isso daí fica muito fofo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é combinar a minha própria letra com as letras que tem já no Stories. Então, eu venho aqui no pincelzinho e clico nesse pincel aqui, que é o segundo pincel, e deixo ele um pouquinho menor. E aí eu escrevo na foto com a minha própria letra mesmo. Aí eu vou pegar como se ela saísse aqui da lateral e vou escrever, bem mais escrito mesmo, e jogo aqui pra outra lateral, tá vendo? Tipo, começa aqui e acaba aqui. Deixa eu escrever de um jeito bonitinho, peraí. Aí, ficou melhor, um pouquinho pelo menos. Então eu gosto de escrever assim, com a minha letra. Então geralmente eu saio desse ladinho aqui e vou pro outro lado. Se faltar a letra, eu só dou um risco assim até sair até lá. E aí eu escrevo o resto com a letra do próprio Stories, por exemplo. Vou escrever aqui, this moment. Então, ó, fica bonitinho unir as duas letras, a sua própria letra com as letras que já tem no Stories, e várias delas combinam com esse tipo de letra, ó. Por exemplo, fica mais bonitinho, então já fica um Stories que parece que, sei lá, você colocou no aplicativo e não, você mesmo que escreveu, fica mais bonitinho. E uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus Stories é colocar GIFs, então eu sempre vou aqui na aba dos GIFs e procuro em inglês, porque em inglês sempre tem muitos mais resultados do que em português. Então, eu clico aqui no like, geralmente os que eu coloco são de coraçãozinho, estrelinha, enfim. E um que eu gosto muito, sempre tá um pouquinho aqui mais pra baixo, esse aqui, ó, que é o likezinho do Instagram, que ele aparece ou fica, tipo, subindo, ou fica esse daqui. Eu gosto muito desses que são o likezinho do Instagram, então eu geralmente coloco ele nas minhas postagens, ó. Fica bonitinho. E aí você converte a sua foto em um GIF. Eu acho muito legal esse daqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é que quando eu compartilho alguma das minhas publicações do feed, por exemplo, eu vou compartilhar essa daqui que foi a última que eu postei. Então, eu compartilho ela nos meus stories. Você clica aqui em adicionar ao seu story. E tá vendo que ele já vem com um fundo assim, meio estranho? Já fica da cor que a foto é. Você pode mudar o fundo. Eu vou pintar aqui de preto, pra ficar preto aqui. E aí eu geralmente coloco uma foto pra completar esses stories, porque eu acho que fica bonitinho, sabe? Daí o que eu faço é ir no Pinterest e eu procuro fundos de tela. Então eu coloco em inglês, fundo de tela, que é wallpaper, não sei muito bem como se diz. Clico em procurar e aí eu vou vendo todos os que tem e vou procurando algum que combinem com a minha foto. Vou pegar esse daqui, ó, que é preto e é tipo um teclado. Vou baixar a imagem e salvar. E aí eu vou nas minhas fotos e pego ele, clico aqui nessa opçãozinha aqui, nesse quadradinho. Eu já ensinei também pra vocês como faz isso. E clico em copiar. E quando eu vou de novo pro Stories, aparece aqui essa opção de adicionar figurinha. E aí eu coloco ele aqui e clico na foto de novo pra ela ficar na frente. E aí fica essa imagem aqui atrás e a minha foto na frente, que dá pra clicar nela pra ir pro feed. E aí não fica tão, tipo, tão feinho, né? Só o fundo, enfim. Eu tava aqui pensando que esse truque merece o seu like nesse vídeo, não merece? Merece até a sua inscrição e que você ative esse sininho, porque quem se não eu pra te ensinar todos esses truques? Você vai perder os próximos vídeos sobre isso? Não vai, né? Então já deixa o seu like aqui, que assim o YouTube te entrega os meus vídeos e se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. Agora bora continuar que eu tenho mais coisas pra te mostrar. Eu gosto de fazer isso também pra mostrar mais de uma foto num story só. Por exemplo, eu tô aqui, tirei uma foto aleatória, vou colocar também um fundo rosinha. Pra colocar o fundo rosinha, você seleciona aqui a cor, aí você clica no pincel, segura a tela e ela pinta totalmente, né? Aí eu vim aqui nas minhas fotos e vou pegar as fotos que eu quero postar no Stories. Então vou pegar essa daqui, clico em copiar, vou aqui, adiciono essa figurinha e deixo ela aqui, por exemplo. E vou lá e pego outra, essa aqui, por exemplo, e faço a mesma coisa e colo aqui. Aí já ficam duas fotos num story só. E o que eu faço pra deixar isso também um pouquinho mais bonitinho é decorar com o próprio pincel aqui do Stories. Então eu vou nesse daqui, que eu gosto mais do segundo, pra decorar. E aí eu faço alguns risquinhos que deixam os Stories mais bonitinhos. Faço geralmente esses que são 3 juntinhos, alguns assim meio ondulados. Dá pra você fazer também, tipo, como se fosse a moldura aqui da foto, nos cantinhos ou na foto inteira, enfim. Dá pra você ir decorando do jeito que você quiser. Eu geralmente faço ou uns riscos que, tipo, pegue assim a foto inteira, ou esses 3 risquinhos assim que eu acho que fica... Eu não tô sabendo fazer. Esses 3 risquinhos aqui que eu acho que fica mais bonitinho. Enfim, você vai decorando como você quiser. E também dá pra você escrever, né? Vou escrever nessa letra aqui, que é mais romântica. Coloco aqui na lateral ou coloco em cima das fotos, enfim. Eu gosto muito de fazer isso
pra quando você tem duas fotos que são, tipo, parecidas ou do mesmo momento, enfim, você quer mostrar as duas no story só, assim fica mais bonitinho. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com um pincel, eu geralmente pego esse segundo aqui, deixa eu pegar uma cor que dê pra ver bem, esse rosa, e deixa ele um pouquinho maior. Aí você faz uma linha ondulada assim por cima de você mesmo, mas que saia um pouquinho nas laterais. E aí você pega a borracha e vai apagando onde tá em cima mesmo de você, sabe? Porque aí dá a impressão que essa linha tá passando por trás de você, te rodeando, enfim. E fica muito fofinho, fica muito bonitinho, ó. Já é um jeito diferente de você mostrar sua foto nova com um jeitinho mais bonitinho. Dá pra você fazer vários desenhos diferentes nesse estilo também. Dá pra você, tipo, fazer aqueles 3 risquinhos que eu falei no stories anterior. Ou passar assim em volta de você, e enfim. Dá pra você fazer vários estilos diferentes também, pra deixar o stories assim mais bonitinho. Outra coisa que eu faço muito é usar essa letra aqui, que ela é manuscrita assim, bonitinha, né? Com GIFs. Eu já mostrei pra vocês também o GIF que eu gosto muito de usar. E aí eu vou aqui no GIF de novo e procuro por like de novo. Os GIFs que eu mais uso estão aqui no like. Tem uns coraçãozinhos que eu gosto muito de usar também, que são esses 2 coraçãozinhos aqui, ó, que eles ficam meio que ficando menorzinho e maior ao mesmo tempo. E aí eu deixo eles aqui do ladinho desse bom dia. E parece que é até a mesma letra, sabe? E geralmente todo mundo me pergunta, Cal, como você fez esses corações assim, sabe? E é um GIF. E eu geralmente procuro eles aqui nesse like, sempre estão. E como eu disse antes pra vocês, procura quase sempre em inglês, porque tem muitas mais opções. E aí quando você junta com a letra que já tá escrito, fica mais bonitinho, sabe? E agora que você já sabe todos os meus truques, é a sua vez de fazer nos seus stories e me marcar. Ué, claro, me marca, porque eu quero repostar nos meus stories pra mostrar pra todos os meus seguidores que você tá seguindo as minhas dicas e que os seus stories estão bem legais também. Então eu vou ficar te esperando lá no meu Instagram, eu vou ficar esperando que você me marque pra eu poder repostar pra todo mundo. E eu vou ficar te esperando aqui no próximo vídeo também. Um mega beijão e tchau, tchau.